Esse homem estava urinando quando olhou para o lado e viu algo brilhando. Ele se aproximou e encarou a pedra dourada e ficou pensando: será que acabei de encontrar ouro? Ele olhou para o companheiro e depois olhou novamente para a pedra. Pensou e decidiu chamar o amigo para ver. Inicialmente o companheiro não entendeu nada, mas quando viu a pedra ficou sem acreditar no que estava vendo. Para confirmar se era ouro de verdade, ele resolveu passar um isqueiro nela. Afinal, o verdadeiro ouro não tem medo de fogo. Quando viram que a pedra não escureceu nem um pouco, eles perceberam que sim, tinham encontrado ouro de verdade. O homem não acreditava. Ele só tinha ido ali apenas mijar e agora estava prestes a virar milionário. Os dois, sem perder tempo, pegaram as ferramentas e começaram a cavar, com medo de que alguém passasse por ali e pegasse antes deles. Mas a pedra era tão grande que não conseguiam nem ver tudo. Eles cavaram sem parar por 7 ou 8 horas, mas ainda não viram o tamanho total. O companheiro estava ficando impaciente e quis chamar o homem para tentar puxá-la, mas mesmo com toda a força dos dois, só conseguiram deixar algumas marcas de mãos. Então o companheiro teve uma ideia: a gente tem um carro, né? Se com a força de um carro conseguimos puxar um elefante, esse pedaço de ouro vai ser fácil. Mas no fim, a corda arrebentou e a pedra não se moveu nem 1 centímetro. O companheiro ficou furioso. O ouro estava bem ali, mas eles não conseguiam tirar. Sem jeito, o companheiro xingou e começou a cavar de novo. Eles passaram mais algumas horas cavando, mas ainda não conseguiram acabar. Eles começaram a perceber que aquilo não era apenas uma pedra de ouro, mas sim uma mina de ouro. Já estava quase anoitecendo, então o companheiro decidiu dar uma pausa. Quando fizeram fogo para se aquecer à noite, os dois não conseguiam conter a felicidade, pensando em como logo iam ser ricos. O companheiro teve uma ideia: vamos pegar uma retroescavadeira lá na cidade, você fica vigiando, que eu vou lá pegar a máquina. Ele achava que o homem não tinha experiência em campo aberto e que seria mais seguro ele ficar vigiando a mina. Afinal, ainda havia uma matilha de cachorros selvagens por ali e o homem não teria como se defender. Mas diante de tanto ouro, o homem já não confiava tanto no companheiro. Achava que ele estava mais familiarizado com a região e seria o mais indicado para ir até a cidade. O companheiro tentou argumentar, mas o homem foi firme, dizendo que ficaria vigiando a mina. O companheiro, vendo a determinação do homem, não pôde mais discutir e acabou aceitando. Afinal, ele sabia que o homem não conhecia bem a região e não teria capacidade de levar o ouro sozinho. Então, ele deixou tudo preparado para 4 dias de sobrevivência e saiu, avisando que o homem não deveria deixar ninguém descobrir o local. Ele também disse que voltaria rapidamente com a retroescavadeira. O homem ficou ali por um tempo, observando até ter certeza de que o companheiro realmente tinha ido embora. Então, ele cobriu novamente o ouro e armou uma espécie de barraca improvisada ao lado. Para garantir que o companheiro não tivesse mentido para ele, o homem ligou para confirmar se estava tudo certo. Quando ouviu a voz da atendente, ele ficou tranquilo. Para evitar um ataque dos cachorros selvagens, ele pegou alguns galhos secos e fez uma fogueira. Isso os afastava, mas ele sabia que assim que o fogo apagasse, os cachorros poderiam voltar. Por isso ele manteve-se alerta. Na manhã seguinte ele acordou, meio sonolento, e percebeu que milagrosamente estava vivo. Ele foi ao banheiro e enquanto se preparava para lavar as mãos pensou: se o companheiro não voltar em 4 dias, esses poucos litros de água podem ser minha única esperança. Ele decidiu se contentar com o que tinha, mas nesse momento o telefone tocou. Ele correu até o celular quase sem conseguir puxar as calças, com medo de perder a boa notícia do companheiro. Mas no fim, foi tarde demais. A chamada foi cortada. Apesar das condições difíceis, o homem olhava para o ouro e pensava que tudo isso valeria a pena. Ele estava começando a preparar seu chá à noite, quando notou algo brilhando à distância. Será que era mais ouro? Ele não queria se empolgar demais, mas o pensamento passou pela cabeça dele. Quando se aproximou, viu que não era mais uma pedra de ouro, mas sim uma aeronave acidentada, provavelmente afetada por uma tempestade de areia. Não era ouro, mas poderia servir como um abrigo temporário. Mesmo assim, ele decidiu deixar a aeronave e focar no ouro. Ele desmontou a parte da aeronave que poderia usar e levou as peças para melhorar sua barraca. Assim, ele poderia se proteger dos cachorros e ainda vigiaria o ouro. A ideia parecia boa, mas o calor do sol tornava o interior da barraca insuportável. Então ele precisou sair para respirar. Enquanto observava o ouro, o homem se sentiu empolgado. Ele pensou: nunca imaginei que numa simples viagem para o oeste eu iria ter tanta sorte. Ele decidiu pegar uma pedra e quebrou a parte de cima da maior pedra de ouro. Ela era tão grande que parecia maior que sua própria cabeça. Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Nesse momento, o telefone tocou de novo, tirando-o do transe. Pensou que fosse o companheiro com boas notícias, mas a surpresa foi que ele estava doente, com a máquina quebrada e ainda em reparos. Ele não conseguiria voltar em 4 dias e pediu que o homem aguentasse. O homem ficou frustrado. A água e a comida que ele tinha eram suficientes apenas para 4 dias. Como ele ia conseguir sobreviver até lá? Mas quando pensou no ouro, a preocupação desapareceu. Mas logo ele voltou à realidade. Naquela noite, ele não conseguiu dormir por causa dos cachorros selvagens que estavam por perto. Ele usou uma tocha para afastá-los. No dia seguinte, depois de muito pensar, ele resolveu que a barraca ainda não estava segura o suficiente. Então, foi até o local da aeronave para pegar mais pedaços e reforçar a estrutura. Foi quando ele viu uma mulher aparecendo à distância. Para evitar que ela descobrisse o ouro, ele decidiu se esconder. A mulher parecia já ter o visto e logo se aproximou, batendo na janela da barraca. Ele tentou se fazer de desentendido, fingindo que estava apenas procurando algo. A mulher estava claramente desconfiada e ao ver que ele tentava esconder algo, ela começou a suspeitar que ele estava guardando algum segredo. Ela perguntou por que ele estava ali e ele mentiu dizendo que estava esperando um amigo para resgatá-lo. Ela se ofereceu para mostrar a ele um abrigo a 5 quilômetros de distância, onde havia água. Quando viu o homem tentando desviar o olhar, ela ficou ainda mais desconfiada e começou a caminhar rapidamente em direção ao acampamento dele. Ele tentou impedi-la, mas
mas ela não se intimidou. Depois de muito esforço, ela finalmente chegou até sua barraca e começou a vasculhar, sem se importar com os sinais de desconforto dele. Ele não teve escolha. Para proteger o segredo, pegou um pedaço de madeira e bateu na cabeça dela, fazendo-a cair. Quando viu que ela estava sem vida, ficou paralisado de medo, pensando que antes mesmo de conseguir o ouro, ele já teria se tornado um criminoso. Depois de um tempo, se acalmou e enterrou o corpo da mulher em um local distante. No entanto, ele logo percebeu que ao fazer isso, estava mais uma vez em risco. A matilha de cães selvagens já tinha começado a seguir o rastro de sangue. O que será que vai acontecer de agora para frente? Será que ele vai sobreviver até seu amigo chegar com o trator da cidade para eles pegarem todo o ouro?